Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Tivemos nesta segunda-feira, dia 10 de julho de 2023, o encerramento da 16ª rodada do Brasileirão da Série B. Galera. E a parte de cima da tabela fica ali uma briga, né? Para ver quem é o líder. O líder numa rodada é um, na outra é outro. Ou seja, está muito disputado a briga na parte de cima da tabela, principalmente de mudanças, né? Entre os 4 primeiros. E na parte de baixo da tabela também tem aquela briga ali para quem não quer ser o último colocado. Alguns times deram uma descolada, outros encostaram de novo na zona da confusão, como o Vanderlei Luxemburgo fala. E a gente vem fazer aqui os nossos comentários com os resultados, com a classificação e alguma coisa a mais que se deva falar, alguma polêmica, alguma coisa que se deva contextualizar em relação a essa rodada. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, aquele que tem o time na Série B, ou aquele que não tem o seu time na Série B, mas está secando alguém da Série B, aí o time que está na Série B diz para o secador de plantão: cega eles, vovó. Cega eles, vovó. Exatamente. Palavra do meu amigo Souza Júnior, torcedor do Botafogo, que está feliz na Série A. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E aqui 3 coisas rápidas, 3 palavrinhas rápidas. Primeiro, aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link do WhatsApp do Zone Play, que é por onde eu assisto todos os jogos, vídeos, filmes, minisséries, documentários, tudo em alta qualidade sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, você tem direito a uma promoção. Então você vai aí no seu grupo do WhatsApp, clica onde está escrito Zone Play e pergunta qual é a promoção que você faz jus. E terceiro, se você gosta do canal Resenha com Magalhães, por favor, não esqueça de se inscrever. Mais da metade da galera que assiste os vídeos não é inscrito. Então, não custa nada, vai lá. Inscreva-se, porque se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil. Galera, já tinha passado de 50 mil. E aí ajuda muito o canal e a gente consegue dar uma qualidade melhor em nossos vídeos e proporcionar mais coisas, beleza? Então vamos lá, cara, vamos aqui direto. Vamos aqui direto para a classificação. Bom, na primeira colocação tem o Vila Nova com 34 pontos. Com 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, perdeu 1, ganhou 3, empatou 1. Na segunda colocação tem um Criciúma, com 33, com 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 20 gols e tomou 19. O terceiro colocado é o Sport, com 32. 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O que está fazendo a diferença para o Sport em relação a Vila Nova e Criciúma é o número de empates. Fez 25 gols. E o Novo Horizontino é o quarto colocado, já teve na primeira colocação durante um tempo. Está com 30 pontos, com 9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, tem 19 gols. Dos 4 primeiros, o que tem mais gols é o Sport Recife, com 25. E o que tomou menos gols é o Vila Nova, que tomou 5. Na verdade, o Vila Nova é o time que menos tomou gol entre campeonato Série A e Série B. A defesa menos vazada é a do Vila Nova. Quinto colocado
é o Vitória com 28 pontos, sexto colocado o Mirassol também com 26, sétimo colocado o Juventude com 25, oitavo é o Guarani com 25, nono o Ceará com 24. Na 10ª colocação o Botafogo com 24, na 11ª o Atlético Goianiense com 23, na 12ª o CRB com 21, na 13ª Ponte Preta com 21, 14º Ituano com 19, 15º Sampaio Corrêa com 19 e 16º Chapecoense com 15. Chapecoense é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E na zona do rebaixamento para a Série C, temos Tombense com 12 pontos, o Londrina na 18ª colocação com 11, o Avaí na 19ª com 11 e o ABC na 20ª com 10. A Chapecoense já está a 3 pontos da Tombense. Se Tombense ganhar e o Chapecoense perder, na próxima rodada a Chapecoense não entra na zona de rebaixamento por causa do saldo de gols, né? Vai ter que a Chapecoense tomar uma goleada e o Tombense dar uma goleada, porque o saldo ali, quer dizer, apesar que não, mas a Tombense só, desculpa, a Tombense, deixa eu pegar aqui, cada um a Chapecoense tem 3 vitórias, Tombense também tem 3, não, apesar que se o Tombense perde de 2-0, fica com saldo menos 5, o Tombense ganha de 2-0, fica com saldo menos 5 também, a Chapecoense ganha nos gols pró, então, sim, tem que ter uma goleada pelo menos de 3-0 para um lado e 2-0 para o outro. No jogo Chapecoense perder de 3-0, por exemplo, ou perder de 2-0, a Chapecoense ganhar de 3-0. Aí a Tombense passa, né? Vai ter que ter essa combinação. Vamos aqui dar uma olhada, rápido. Os 4 últimos colocados. Os 4 últimos perderam a partida. Os 4 últimos colocados perderam a partida. E na parte de cima da tabela, nenhum dos 4 primeiros perdeu. Tivemos 2 vitórias e 2 empates. Então, você define muito bem, né? Os 4 últimos, os 4 perderam. Os 4 primeiros não perderam. Tiveram 2 empates e 2 derrotas. Explica bem, mais ou menos, o que é o campeonato. E o campeonato já chegou numa fase que você não pode mais dizer, não tem como você mais dizer numa 16ª rodada, que é balão japonês. Você não tem como dizer que o Vila Nova é um balão japonês, que o Criciúma é um balão japonês, Sport, Novo Horizontino. O que acontecia a partir de agora, você tem que entender como uma queda de produção, não um balão japonês. Uma queda de produção. Mas não como o balão japonês. Um time que começou bem, começou a cair. Não. Na 16ª colocação, na 16ª rodada, não tem mais como você falar sobre isso. Óbvio, os 4 que estão ali vão continuar? A torcida espera que sim, mas a gente não sabe. Mas se algum desses 4 der uma caída, sair dessa posição, não é porque foi mentira. É porque teve uma queda, igual todos os times vão ter, em algum momento, uma queda de rendimento, porque o campeonato é muito longo. E todos os times da Série B não têm um elenco vasto para você tirar o titular, botar o reserva e ficar o mesmo nível. Não tem. Então, a gente pode ter sim uma mudança aí entre os 4 primeiros, mas não vai ser mais considerado um balão japonês. Continua aí para mim as decepções, né? De não estar mais próximo ali. O Ceará, por exemplo, para mim é uma decepção, apesar de ter vencido a última partida. O Atlético Goianiense também é uma exceção, mas a Juventude está chegando ali, Mirassol está sempre se mantendo ali, o Vitória tem que retomar. O Vitória está tendo um momento de queda, nos últimos 5 jogos perdeu 4, precisa retomar as vitórias. E o ABC lá do meu amigo Diego, lá de Currais Novos, no Seridó, no Rio Grande do Norte, que tem que tentar alguma coisa. Está ali na última colocação, ó, já há algum tempo. Eu tinha falado que eu apostaria Atlético Goianiense, Ceará, Sport e um time paulista. Até agora estou acertando 2. Sport e um time paulista, que é o Novo Horizontino. Vila Nova, talvez por desconhecimento, o Criciúma, que a gente sabe que tem uma história
mas também por não ter acompanhado muito, então acabei eu falando do que eu estava acompanhando mais. E isso fica muito vago, né? A gente sabe que fica muito vago e você acaba fazendo uma análise errada. Errada porque você não acompanha todos os times. Mas como eu estava ali falando, eu imaginei. Dos 4 que eu apontei, pelo menos 2 estão ali. Magalhães, na 16ª rodada, indo para a 17ª. Você acha que Ceará e Atlético Goianiense, que você apostou, ainda dá? Dá. O Ceará está com 24 pontos. O Novo Horizontino tem 30. São 6 pontos a tirar. Ainda dá. Falta muita rodada. O Atlético Goianiense ainda dá? Também ainda dá. Mas tanto o futebol do Ceará quanto o Atlético Goianiense tem que melhorar muito. Senão, realmente, vai ficar difícil. Dá para brigar pelo título? Cara, também dá. A diferença é de 10 pontos. Mas como eu falei, para Ceará e Atlético Goianiense tem que melhorar bastante o que estão desempenhando. Então, tá aí a classificação e vamos agora aqui para as partidas. Vamos aqui. Deixa eu só comentar rápido. Na Série B eu não vi a galera reclamando muito sobre a arbitragem. Acompanhei alguns jogos da Série B, tiveram alguns erros, algumas situações de falta, picotar muito jogo, mas não me lembro de nada assim muito escrachante. Por que estou falando isso? Porque quem acompanha a Série A sabe que a Série A foi uma vergonha a arbitragem. A arbitragem vergonhosa. E algumas coisas, cara, ficou quase que nítido que tinha má intenção. Uma pena o que aconteceu na Série A, na rodada. Cara, é de você acabar não acreditando mais no que está acontecendo no futebol. É de você acreditar que realmente é um teatro. O futebol virou um teatro, cartas marcadas, já está tudo definido, as posições de todo mundo já está definido, quem vai ser campeão, quem vai cair. Parece até, na boa, carnaval, desfile de escola de samba aqui no Rio de Janeiro. Fica definido quem cai. Fica mais ou menos definido quem vai ser o campeão, quem sobe para a Série A, que o Carnaval Carioca está mais ou menos assim, também está carta marcada. Você não adianta fazer um carnaval espetacular que já está definido quem são as peças. E o Campeonato Brasileiro, com essas arbitragens, a impressão que dá é essa. Nesse Campeonato Brasileiro da Série A, dessa rodada, era para ter sido afastado pelo menos uns 5 árbitros. Pelo menos uns 5 árbitros tinham que ser afastados, ficar uns 6 meses na geladeira. Porque, cara, alguns lances foram ridículos. Do VAR tinha que afastar pelo menos umas 5 ou 6 equipes do VAR. Mas aí não ia ter árbitro, né? Foi triste a Série A. A Série B eu não vi muita reclamação, não. Vamos aqui para falar dos resultados. Bom, Novo Horizontino 2, Atlético Goianiense 2. Novo Horizontino deu uma derrapada em casa. Novo Horizontino nos últimos 3 jogos não ganhou. É o momento de queda também do Novo Horizontino. E para o Atlético Goianiense, que jogou fora de casa com um time que está lá em cima, ter empatado não é um resultado ruim para o Atlético Goianiense. Não é um resultado ruim, o 2-2 não foi ruim. Foi ruim para o Novo Horizontino, que jogou em casa. Mas para o Atlético Goianiense, não. Lógico, se vencesse era melhor, mas pelo fato de estar pegando um time forte, que está no topo da tabela desde o início do campeonato, para mim, um placar bom para o Atlético Goianiense e ruim para o Novo Horizontino, que vê ali a sua liderança, que já teve um tempo, e saindo de suas mãos. Placar normal, zebra? Não, zebra não. Zebra não, mas achei que o Novo Horizontino iria vencer, mas não é zebra. Ceará 3, Botafogo 0. Ceará que está agora aí com o Guto Ferreira,
jogou contra o Botafogo, estava atrás do Botafogo, essa vitória passou o Botafogo, vai para a nona colocação, fica a 6 pontos do Novo Horizontino. O Ceará nos últimos 5 jogos só ganhou 1. E o Botafogo nos últimos 5 jogos ganhou 2. Estão fazendo ali um campeonato de meio de tabela. Mas o resultado do Ceará de 3-0, sinceramente não achei que foi exagero, até pelos números que foram o jogo, os números são todos favoráveis ao Ceará. Então, para mim, um placar justo de 3-0 em cima do Botafogo. Guarani 2, Londrina 1. Para mim, o Guarani também era o favorito. Londrina está lá embaixo, na zona de rebaixamento, não ganha de ninguém há um tempão. E o Guarani vem aí de 5 jogos, 3 vitórias. Então, o Guarani era o favorito. Então, a vitória, para mim, justa e normal do Guarani em cima do Londrina. ABC 0, Criciúma 1. Criciúma ficou até um tempo como líder do campeonato. O ABC muito mal. O último colocado contra um time que está brigando na parte de cima da tabela. Uma pena para o meu amigo Diego, lá de Corragem Alves, mas o Criciúma era o favorito e acabou ganhando também um placar normal. Avaí 0, Ponte Preta 1. 2 times que estão ali na parte de baixo da tabela, mas a Ponte Preta está com a pontuação. A Ponte Preta hoje está a 9 pontos da Tombense. Então, a Ponte Preta está mais para o meio da tabela do que para a parte de baixo da tabela. Jogou contra o Avaí, mesmo fora de casa, mas o Avaí vive um momento muito ruim na parte de baixo da tabela. Placar de 1-0 da Ponte Preta, um placar normal. O que está me chamando a atenção, e daqui a pouco eu vou falar, é o número de expulsões, né? O número de expulsões. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 expulsões nessa rodada do Brasileirão da Série B. É muita expulsão, cara. 6 expulsões é muita coisa, muita coisa. E nesse jogo Avaí Ponte Preta teve 2 expulsões, uma de cada lado. No jogo Novo Horizontino Atlético Goianiense teve 1 expulsão, Guarani e Londrina 1 expulsão, ABC Criciúma 1 expulsão. É muita expulsão, muita expulsão. Ituano 1, Juventude 1. Ituano. Cadê? Vou pegar aqui. Ituano, na 14ª colocação, a 7 pontos da zona de rebaixamento. Está mais para o meio da tabela também o Ituano. E o Juventude está mais para cima da tabela, está lá com 25 pontos. Um jogo do meio da tabela para cima. Se você pegar aqui os números da partida, tu vai ver que os números são bem parecidos, com mais posse de bola do Ituano, mas em relação a chute, bem parecido. Então, cara, Ituano 1, Juventude 1, também não vejo um placar, resultado anormal. Para mim, um resultado bem normal, até porque a Juventude vive uma fase boa e empatar fora de casa, quem está numa fase boa, não é anormal. Então, para mim, também, um placar dentro da normalidade. Tombense 0, Sampaio Corrêa 1. Outro jogo que teve expulsão. Sampaio Corrêa teve um jogador expulso. Sampaio Corrêa tentando se desgarrar da parte de baixo da tabela. É o 15º com 19 pontos. Está aí a 7 pontos da zona do rebaixamento. Isso é importante. Contra Tombense, né? Contra Tombense, que está na zona de rebaixamento. Tombense, nos últimos 5 jogos, ganhou 2 e perdeu 3. E o Sampaio Corrêa, nos últimos 5 jogos, só ganhou 1, que é justamente essa vitória. Então, Sampaio Corrêa dá uma recuperada. Então, é um grande resultado do Sampaio Corrêa. Um grande resultado para respirar. Então, Tombense 0, Sampaio Corrêa 1 é um grande resultado. O Sampaio Corrêa um péssimo para Tombense, que não sai da zona de rebaixamento. Chapecoense 2, CRB 1. Chapecoense, com essa vitória, estava com 12 pontos, vai a 15 pontos. Poderia, quem sabe, o saldo de gols até ter entrado na zona de rebaixamento. Chapecoense vence o CRB, que estava na frente da Chapecoense com 21 pontos. O CRB
não corre risco nesse momento. Então, cara, essa vitória da Chapecoense em casa contra o CRB é muito importante, cara. O CRB, se tivesse vencido, né, tinha colado na parte de cima, tinha ficado mais na parte de cima. Mas o CRB tá ali fazendo um campeonato mediano no meio de tabela, e essa vitória foi muito expressiva para Chapecoense, porque a Chapecoense está colada na zona de rebaixamento. Também não vejo como um resultado anormal. Vejo um resultado dentro do esperado e de uma normalidade. Sport 0, Mirassol 0, jogo da parte de cima da tabela, um resultado que poderia acontecer em qualquer lugar. Mirassol não deu um chute em direção ao gol, foi um jogo com pouco chute, com o Mirassol com mais posse de bola do que o Sport em casa. Mas a posse de bola do Mirassol foi, na minha opinião, muito mais para não tomar o gol do que para fazer. Uma prova que você ficar com a bola é uma grande maneira de você se defender. A posse de bola foi do Mirassol e ele não tomou gol. Não fez, mas também não tomou. Um resultado ruim para o Sport, por ter jogado em casa. O Sport está empatando demais. E o Sport já empatou 5 vezes. Se o Sport tivesse, dessas 5, vencido 2, o Sport era o líder. O Sport era o líder. Então, essa quantidade de empate do Sport está atrapalhando o Sport para assumir a liderança. O Mirassol consegue um grande empate fora de casa contra o adversário direto. Então o resultado foi melhor para o Mirassol do que para o Sport. Para mim o Sport era o favorito, mas nem sempre o favorito ganha. Então, na minha opinião, esse empate foi um grande resultado para o Mirassol, que não deixa a galera que está em cima se distanciar muito. Inclusive o Sport. Resultado zebra? Não, resultado normal para mim, porque os dois estão na parte de cima da tabela. E o último jogo é o líder do campeonato, Vila Nova contra o Vitória. O Vitória vive um momento de queda, igual o Novo Horizontino. O Vitória está precisando retomar o caminho das vitórias, e o Vila Nova está muito bem, obrigado, e consegue um grande resultado em casa contra o adversário direto também. 1-0, e fez uma boa partida. Tem um vídeo aqui no canal desse jogo, também o placar dentro da normalidade. Então, para mim, o destaque é o Vila Nova, que está na liderança. O Vila Nova é um destaque. A vitória do Ceará por 3-0 em cima do Botafogo é um destaque também. E deixa eu ver aqui uma decepção. Olhando aqui numa decepção, deixa eu ver se tem alguma decepção aqui. Não vejo aqui nenhuma. Pelo que está acontecendo aqui, não vejo exceção, não. Veja aí alguns destaques, como eu falei. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui. Um abraço.